Olá, turma. Vanessa, professora de Física. Este é nosso segundo vídeo sobre segunda lei da termodinâmica. No primeiro vídeo, nós conversamos um pouco sobre máquina térmica e discutimos sobre a segunda lei da termodinâmica, além de apresentar as equações que envolvem o enunciado dessa lei. E para nós visualizarmos como é que nós utilizamos as equações apresentadas, vamos ver a resolução de um exercício exemplo envolvendo o assunto. Vamos ao exemplo 1, que é uma questão da PUC adaptada. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes cujas temperaturas são, respectivamente, 100 graus Celsius e 0 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius a fonte quente e 0 graus Celsius a fonte fria. Admitindo-se que a máquina receba da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1000 calorias por ciclo, pede-se, item A, o rendimento da máquina térmica. Quando nós resolvemos exercícios de física, vou ressaltar mais uma vez para vocês, é muito importante identificar os dados e organizar essas informações. Então, leia com cuidado e veja, ele forneceu a temperatura da fonte quente, 100 graus Celsius, então nós temos a T1, e a temperatura da fonte fria, 0 graus Celsius, T2. Quando nós utilizarmos as equações de termodinâmica, as temperaturas devem estar na unidade de medida Kelvin. Portanto, para converter 100 graus Celsius para Kelvin, você soma 100 graus Celsius mais 273. 373. E 0 graus Celsius, soma-se 273, nós teremos a temperatura em Kelvin, 273 Kelvin, ok? Então, sempre que nós utilizarmos as equações da termodinâmica, nós vamos trabalhar com as temperaturas em Kelvin. Está em Celsius, já organiza os dados, deixando as temperaturas em Kelvin. E ele também, no enunciado, explicitou a quantidade de calor que recebeu da fonte quente, portanto, 1000 calorias é nosso 1000 calorias é o nosso Q1, quantidade de calor recebido da fonte quente. E ele nos pede o rendimento da máquina térmica. Para calcular o rendimento, nós vamos escolher qual a equação é a mais apropriada. E só pode ser a que tem o símbolo do rendimento, o eta, ou a primeira ou a segunda. Uma vez que ele forneceu as temperaturas, eu vou usar a segunda equação, porque a primeira equação exige que eu tenha Q2 e Q1, e eu só tenho o Q1, a quantidade de calor inicial. Então, vamos calcular utilizando a equação que relaciona as temperaturas. O rendimento da máquina térmica vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1. Rendimento da máquina térmica, 1 menos T2, temperatura da fonte fria, 273, dividido por T1, temperatura da fonte quente, 373. Portanto, o rendimento será 1 menos 0,73, que é a divisão de 273 por 373. Duas casas depois da vírgula é o suficiente. Rendimento será 1 menos 0,73, que é igual a 0,27. Se quiser apresentar na porcentagem, vezes 100, você terá 27%. Uma vez que calculamos o rendimento, vamos ao item B, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. A quantidade de calor rejeitada para a fonte fria é o nosso Q2. Lembrando que nós temos as seguintes informações: temperatura da fonte quente, T1, temperatura da fonte fria, T2, e a quantidade de calor recebida da fonte quente, o Q1. Bom, se eu quero a quantidade de calor rejeitada, eu quero o Q2, é preciso ter o Q2 na equação. Então, não adianta usar a segunda equação, que nós não temos Q2. Posso usar a primeira? Posso, por quê? Tenho o rendimento calculado no item A, tem a quantidade de calor inicial, 1000 calorias, consigo calcular Q2. Pode utilizar essa equação. Posso utilizar essa última, trabalho igual a Q1 menos Q2? Não consigo. Por quê? Porque eu não tenho trabalho. Posso utilizar essa terceira? Posso. Eu quero Q2, tenho Q1, tenho T2, tenho T1. Posso utilizar essa equação. Então, vamos a ela.
Q1 foi dado a quantidade de calor recebida da fonte quente, 1000 calorias, as temperaturas fonte fria e fonte quente, 273 dividido por 373. Sempre o menor dividido pelo maior, porque os numeradores são a fonte fria, que é o que sobrou da fonte quente, que é são os denominadores. Nós já vimos que esse cálculo dá 0,73. Então, o 1000 estava dividindo aqui, 0,73 vezes 1000, Q2, 730 calorias. Agora, nós encontramos o calor rejeitado para a fonte fria. E o item C pede o trabalho realizado pelo gás. A equação que nós temos para calcular o trabalho é essa. O trabalho é esse símbolo, a letra tal. Será Q1 menos Q2. Então, trabalho Q1 menos Q2. Trabalho será 1000 menos o Q2, que nós calculamos no item B, que é 730 calorias. Trabalho será 270 calorias. E assim nós finalizamos essa nossa discussão sobre a segunda lei da termodinâmica. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um abraço e até mais.